E amar a Deus sobre todas as coisas é amar mais o Senhor que a sua própria família. É amar mais o Senhor que o seu cônjuge. É amar mais o Senhor que seus filhos. É amar mais o Senhor que tudo nessa vida. O Senhor tem que ser a nossa prioridade número 1. Em Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amem o Senhor mais que tudo nessa vida. Busquem a Deus e peça discernimento e sabedoria em tudo que vocês forem fazerem. Todo dia, quando a gente levanta da cama, infelizmente, na nossa realidade de hoje, a primeira coisa que a gente faz é o celular. A gente nem ajoelha, a gente nem agradece a Deus pela noite. Primeira coisa que a gente faz é ir bota a mão no celular. Eu digo por mim mesmo. E o Senhor tem me incomodado nesse ano de 2025 para ter essa mudança. Então, todo dia ao levantarmos da cama, em vez de pegar o celular, agradeça pela noite. E já consagre seu dia ao Senhor. Já consagre o seu dia todo ao Senhor. Quando você for para o trabalho, no final do dia, quando você chegar em casa, agradeça ao Senhor pelo seu trabalho. Agradeça ao Senhor pelos seus amigos de trabalho. Ore pelo seu patrão. Ore pelo seu chefe. E quando você estiver chegando em casa, ore a Deus e agradeça pela sua mesa farta. Agradeça por não faltar nada na sua mesa. Agradeça por todos os dias você ter algo na sua casa. Amém? Abram comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 37. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Até aí, meus irmãos. Irmãos, essa passagem é uma passagem central nos ensinamentos de Jesus, onde ele resume a essência da lei e os profetas em 2 mandamentos. E o contexto dessa passagem, Jesus estava respondendo a uma pergunta de um fariseu. E esse fariseu estava perguntando a Jesus qual era o maior mandamento da lei. E ele, com toda a sabedoria, a resposta dele foi não apenas resumindo os mandamentos, mas também revela a prioridade que devemos dar ao amor na nossa vida relacional e na nossa vida espiritual. Como? No versículo 37, espiritual, amar a Deus sobre todas as coisas. Relacional, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a Deus de todo o teu coração, você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento do Senhor. Isso é um mandamento do Senhor. Então, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o seu coração, o que seria isso? É um amor profundo e sincero, aonde nossos desejos e sentimentos são direcionados para Deus. Amar a Deus de toda a sua alma refere-se à totalidade do nosso ser e desejos direcionados a Deus, incluindo nossas emoções, vontades e a nossa essência. Amar a Deus de todo o seu entendimento, o que seria? Envolve amar a Deus sobre todas as coisas com a nossa mente, buscando conhecê-lo melhor e se aprofundando mais na palavra de Deus, meditando nas Escrituras e principalmente tendo intimidade com Ele. Isso sim é amar a Deus sobre todas as coisas. Esses 3 pontos acima, que está no Evangelho de Mateus, de como amar a Deus, enfatizam o nosso amor por Deus e deve ser total e abrangente, envolvendo todas as áreas de nossa vida. Então nós temos que amar o Senhor no nosso trabalho,
Nós temos que amar o Senhor na nossa casa. Nós temos que amar o Senhor aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Amém? Então seja carta aberta de Cristo no seu trabalho. Seja carta aberta de Cristo na sua faculdade. Aonde você colocar a planta dos seus pés, mostre que você ame ao Senhor e que Ele é a sua prioridade número 1. Amar o próximo. Este segundo mandamento nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Isso significa que o nosso amor por Deus deve refletir também nas pessoas. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu não amo Daniel em Cristo. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu não amo o meu pastor em Cristo. Não tem como eu falar que eu amo o Everaldo e eu não amo a Cristo. Então, se eu amo a Cristo, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que caminhar o nosso próximo e fazer tudo para caminhar em unidade. Amém? O amor a Deus deve proceder o amor ao próximo. Porque somente quando amamos a Deus verdadeiramente é que nós vamos mostrar para as pessoas de maneira genuína. Então, se nós amamos a Deus verdadeiramente, nós vamos amar o nosso próximo de maneira genuína. O amor ao próximo é uma evidência clara do nosso amor por Deus. Deus é amor, amém? Se Deus é amor, nós temos que amar o nosso irmão, porque Ele é o amor, Ele é a alegria, Ele é o nosso rei, o rei de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Meus amados, como vocês já estão acostumados toda vez que eu venho pregar, eu sempre separo alguns pontos que Deus fala comigo dentro dessa palavra de amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu separei 4 pontos importantes que vão nos ajudar a ser verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Primeiro ponto, intimidade com Deus. Abram comigo em Jeremias 33, no versículo 3, por favor. Clame a mim e eu responderei, e direis a você coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Ou seja, intimidade com Deus. O Senhor quer ter intimidade com todos nós. O Senhor quer ter intimidade com todos nós. Intimidade é você buscar Ele. E Ele, como está dizendo aqui em Jeremias, Ele vai nos responder. Ele vai nos falar coisas grandiosas e insondáveis que nós ainda não conhecemos. Então busca o Senhor. Abre tua porta, entra no teu quarto. Ora o teu Pai que está em secreto, e Ele te recompensará publicamente. Em 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. Então busque essa intimidade com Deus. Busque essa intimidade para nós vivermos em alegria nesse ano. Não existe alegria sem ter intimidade com Deus. Então busque essa intimidade com o Senhor. Segundo ponto, perseverança. Abram comigo, Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. O nosso alvo é o céu, amém? E eu creio que todos nós vamos morar lá. Mas para isso, nós temos que ter perseverança. Aqui já está dizendo, no versículo 12, para que nós possamos se alegrar na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverem em oração. Então nós temos que ser perseverantes na oração, perseverantes na alegria. Se o nosso alvo é o céu, nós não podemos parar na primeira luta. Nós não podemos parar na primeira tempestade. Nós não podemos se entregar, porque o nosso alvo é Cristo. E o Senhor te escolheu para levar as boas novas. Então persevere na oração, persevere no jejum, persevere na intimidade com o Senhor. Que você vai ver grandes coisas na sua casa, na sua família. Quem tem relacionamento contigo, o Senhor quer que
que vocês perseverem nele. Amém? Renúncia. Abram comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos renunciar à nossa vontade. Nós precisamos renunciar à nossa carne. Nós precisamos renunciar à nossa vontade. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 12:2, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que fazer a vontade dEle, não as nossas vontades. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então renuncie todos os dias de sua vida. Porque todos os dias nós temos batalhas a ser enfrentadas. Que nós possamos então renunciar, porque Cristo renunciou à sua glória. Se habitou entre nós, cheio de verdade, cheio de graça. E morreu por mim e por você. E derramou seu sangue precioso naquela cruz, para que nós possamos estar aqui hoje. Então renuncie, porque no terceiro dia Ele ainda ressuscitou e vivo está. Glória a Deus. Aleluia. Quarto ponto e último, irmãos. Obediência. Abram comigo lá em 2 João, no capítulo 1, que só tem um capítulo, no versículo 6, por favor. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido, desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Irmãos, obediência está diretamente relacionada ao amor. E se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, vamos obedecer os seus mandamentos. Se nós amamos a Deus como nossa prioridade, se na nossa vida não existe plano B, se Ele é o nosso rei, se Ele é a nossa prioridade, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Se Deus é nosso Pai, nós temos que ter certeza que Ele quer o melhor para nós. Como eu falei anteriormente, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, às vezes, nós queremos algo e o Senhor quer outra coisa. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Não é as nossas vontades, não é o que nós queremos, é o que Ele quer para nós. É o que Ele quer para a nossa igreja, é o que Ele quer para nossas vidas. Aleluia. Então, se tem obediência, você pode ter certeza, irmão, que vai ter confronto. Se você é temente ao Senhor e você anda em obediência, você terá muitos confrontos na sua vida. Pode ter certeza. E se tiver confronto, pode ter certeza que você está no caminho certo. Então, toda vez que você obedece ao Senhor, e vem as resistências, e vem as lutas, as batalhas, as provas, pode ter certeza que você está no caminho da cruz. As guerras que você sofre no seu interior, serão as guerras que você vai vencer aqui fora. Pode ter certeza disso. As guerras que você sofre no seu interior, serão as guerras que você vai vencer aqui fora. E o que eu estou querendo dizer? Quanto maior for o seu confronto aqui dentro, maior será a sua vitória aqui fora. Glória a Deus. Está passando por luta interior? Está passando por provas, por lutas diárias? Experimenta pregar o evangelho para alguém, irmão, quando você estiver passando por isso. Às vezes você vai falar, eu não sou capaz, eu não sou digno de estar aqui. Às vezes em você está operando angústia, operando luta, está operando morte dentro de você. Mas quem te ouve vai estar operando vida nessas pessoas. Quem te ouvir, você vai estar operando vida nessas pessoas. E eu posso te provar isso. Abram comigo na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, versículo 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos,
também ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Presta atenção nesse versículo 16, irmãos. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente, estando sendo renovados, dia após dia. A palavra diz que todos os dias nós podemos estar passando por lutas, por provas, mas todos os dias nós estaremos sendo renovados, dia após dia. Então é isso. Então repita comigo: quanto maior for o confronto aqui dentro, maior será a sua vitória aqui fora. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós queremos resolver o nosso problema aqui fora sem se posicionar aqui dentro. Como assim, Bruno? Se posicionar na oração, se posicionar na vida com Deus, se posicionar em ter unidade com o seu irmão, se posicionar em servir a sua igreja, se posicionar, irmão, se posiciona que o Senhor é contigo. Então nós temos que, para resolver os nossos problemas aqui fora, nós temos que se posicionar aqui dentro. Não tem como você resolver nada aqui fora sem se posicionar, irmão, diante daquele que te salvou, te libertou. Não tem como você não se posicionar diante daquele que morreu por você naquela cruz. Então se posicione. Ame ao Senhor sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Pois em Neemias 8:10 vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E esse ano é o ano da alegria, irmão. E com muita alegria eu estou aqui ministrando a palavra para vocês. Louvo a Deus por essa oportunidade. Obrigado, tá, meu pastor? Deus abençoe sua vida. E nós temos que caminhar com alegria, irmão. Está em tribulação? Está passando por prova? Mas caminhe com alegria. Mostra para o inimigo que ele não venceu. Mostra para o inimigo que ele já está derrotado. Ele já é derrotado em nome de Jesus. Porque o Senhor morreu por mim e por você. E no terceiro dia Ele ressuscitou. Então se nós fizermos isso, nós vamos avançar, irmãos. Ganhando muitos discípulos para Jesus. Mas só acontecerá se fizermos isso com muito amor, com muito zelo e com muita alegria. Então não desista de ninguém. Se tem algum primo, algum parente, alguém da sua família que ainda não sabe a verdade que é o Senhor, não recebeu o Senhor como seu Salvador, não desista dele, porque o Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu de nós, então nós não podemos desistir de ninguém. Amém? Então tenha intimidade com o Senhor. Persevere, renuncie, busque obediência. Sendo assim, você vai amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Agora abram comigo em Salmos, no capítulo 139, a partir do versículo 7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas na alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Então você é luz, irmão. Você não é treva, você é luz para pregar o evangelho. Então não desista de ninguém. E você está achando que vai correr do Senhor? Aqui estou dizendo, você pode, por onde eu vou fugir do teu espírito? Você pode estar aos céus, você pode ir para o inferno, que ele lá, ele vai te buscar. Então, não desista do seu chamado, não desista do seu ministério, não desista de servir a sua igreja, porque Cristo vai te buscar, irmão. Você é um escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor. Todos nós aqui somos um escolhido do Senhor para resgatar além Paraíba para Cristo. E eu creio que muitas vidas virão através de nós, nesse ano da alegria.
Nós começamos com o ano do propósito, depois foi o caminho, depois foi o ano da cura, o ano da comunidade. Esse ano é o ano da alegria. Pode ver que um completa o outro. Nós não vamos viver em alegria se não viver em unidade. E se tiver unidade, nós vamos ter cura. E através da cura nós vamos achar o nosso caminho para chegar no propósito, que é o eterno do Senhor. Glória a Deus.